Miguel Reus de Mello, né, que é engenheira de segurança do SESI. Jefferson, obrigado também pela presença. Também esse encontro está sendo proporcionado também pelo Núcleo de Segurança da Saúde do Trabalho. Agradeço ao Guido por estar aqui também conosco. Busa, queres fazer a apresentação do tema e da nossa palestrante, por gentileza? Boa noite a todos. Todos bem-vindos na nossa atividade de hoje. Miguel Reus de Mello, tem formação profissional, engenheira química pela Unisul e engenheira de segurança no trabalho pela Unisul, certificada MBA de liderança estratégica de negócios e pessoas pela ESPM, cursando MBA em projetos ágeis do Senai e cursando MBA em Lean Manufacturing no Senai. Eu acho que já podemos passar a palavra diretamente, né? Seja bem-vinda, então fique à vontade. Boa noite. A ideia de conversarmos hoje um pouquinho sobre essa atualização das normas regulamentadoras é a gente tentar tornar isso mais um bate-papo, né? Eu trouxe aqui algumas informações para a gente discutir, mas é legal que vocês tragam também as experiências de vocês, as dúvidas, para tornar o assunto mais dinâmico, né? No dia a dia de trabalho a gente passa bastante tempo ali concentrado, lendo. Normas regulamentadoras são densas, às vezes se tornando até um assunto pesado se a gente não interagir, tá certo? Bom, gente, a ideia inicial, né, do governo, ela trouxe modernização. Eles falaram várias palavras, né? Esse governo foi bastante intenso no termo que precisamos mudar o que está posto. E aí usaram diversas palavras e uma delas é modernização, e é a palavra que eu acho que tem mais a ver com o que as normas regulamentadoras vêm a trazer. Porque são normas regulamentadoras, a maioria delas, elas são de 1978, com algumas atualizações ao longo do tempo. Essas são atualizações um pouco mais profundas e buscando a modernização no sentido de olhar para o nosso Parque Fabril de hoje e não de 1978. Né? Então essa é a ideia da modernização. E aí, com isso, o governo federal vai simplificar tanto a questão da modernização, tanto para a norma regulamentadora quanto para o e-social, buscando eliminar todas as redundâncias que tiverem entre normas regulamentadoras e divergências também, que muitas vezes nós nos deparamos com divergências entre as normas regulamentadoras. E buscando torná-las mais factíveis, mais fáceis de implementar, ou mais claras para serem implementadas. Mas a gente precisa estar atento para essas mudanças, porque nem sempre o que a gente entende por simplificar é realmente uma simplificação. Tá? É comum a gente pensar assim, vai simplificar, então vai ficar mais fácil? Depende, tem situações que vai ficar mais fácil, tem situações que vai bagunçar um pouquinho agora para depois se tornar fácil, porque a gente vinha fazendo de uma forma e de repente mudou. Tá? Então a gente precisa estar atento a essas alterações. Quais foram as alterações que a gente teve e já foram publicadas, e sobre elas a gente vai falar um pouquinho, tá? A gente teve, então, publicação da NR1, que fala de disposições gerais. Ela traz bastante coisas novas, a gente vai falar sobre essas questões. A NR2, ela foi revogada, era uma NR obsoleta, não era usada, era uma NR que o Ministério do Trabalho não tinha condições de implementar e capear o Ministério do Trabalho, então ela foi revogada. Embargo de interdição mudou, trouxe aí um quadro um pouco mirabolante, a gente vai falar um pouquinho dele. Segurança em máquina e equipamento, que sempre foi uma dor da indústria, né? A forma como a norma foi escrita lá na revisão dela de 2010, e aí foi simplificado algumas questões também, a gente vai trazer os principais tópicos que foram simplificados. Condições de higiene e conforto nos locais de trabalho, basicamente alguns termos que já estavam ultrapassados foram eliminados ou substituídos, e algumas questões novas foram trazidas, né? E fiscalização e penalidade, porque se eu mexo nas demais NRs, eu preciso rever os quadros da NR 28. Basicamente foram revistos os quadros da NR 28. E já
passaram por consultas públicas essas normas ali, ó, 31, a 9, a 7 e a 17. E aí veio uma novidade aí que está dentro da 9, né, acaba trazendo assim uma certa incerteza, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o PGR. O PGR, ele já existe hoje na mineração, né, na NR22. Ele tem uma conotação um pouco diferente desse PPR que é trazido para cá, para dentro da NR9. E ele está sob consulta pública né, ele passou por consulta pública e agora ele em breve vai ser publicado. O que eu gosto de chamar a atenção nesses itens ali, né? Todas as NRs que estão sendo reformuladas, elas estão sendo reformuladas para a ideia de gestão. Né? Então, a ideia de gestão, você vai gerenciar, vai gerir as condições do ambiente de trabalho. Com alguma simplificação, porque te dá maior liberdade de ação, mas você precisa estar bem fundamentado que você fez o gerenciamento, que você está controlando, está cuidando das condições do ambiente de trabalho. Se a gente for olhar em R7, ela traz isso muito forte, né? Você vai gerenciar a saúde do trabalhador, vai gerir a saúde do trabalhador. O papel do médico coordenador, ele fica muito mais robusto, ele sempre esteve, mas ficou muito mais evidente isso. E a NR9, ela traz então algumas simplificações, porque trazia algumas redundâncias, e ela fica claramente agora focada em riscos físicos, químicos e biológicos. Que já, quando ela foi constituída para falar de fatores físicos, químicos e biológicos. No entanto, nós não tínhamos uma NR que englobasse o gerenciamento de todos os fatores de risco. Logo, o que acontecia? Os fiscais queriam que tudo estivesse dentro do PPRA. No entanto, o PPRA, a metodologia dele não cabia isso. Não cabia trazer para dentro do PPRA a ergonomia, não cabia trazer para dentro do PPRA risco de acidente, porque a metodologia de avaliar esses riscos era diferente. Agora, o que a gente tem? Um programa de gerenciamento de todos os riscos, onde dentro dele eu tenho NR17, eu tenho NR9, eu tenho NR35, eu tenho todas as NRs, eu vou gerir tudo através de um programa, né? Então, o que é, gente, programa, né? A gente fala isso em PPRA, fala isso em NR7, que é a PCMSO, e agora fala isso em programa de gerenciamento de riscos. Quando a gente fala em programa, é algo vivo. E é algo que você vai partir de um documento básico, mas você vai aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, você tem que ter histórico de implementação. O que a gente vê ainda, né? É muito comum a gente não conseguir mostrar a evolução da nossa empresa ao longo de anos. Se a gente fosse fazer um histórico e mostrar como a nossa empresa era 3 anos atrás e como ela está hoje, a gente não consegue mostrar isso. Porque a gente não tem gerenciamento, não tem indicadores, não tem registros do histórico daquilo que a gente construiu ao longo do tempo. Então, o programa, ele exige que a gente tenha ações em prática o tempo inteiro e com indicadores para mostrar a resolutividade. Por isso que a gente fala tanto de gestão, né? E a NR17, uma grande mudança que foi discutida e possivelmente ela vai entrar nessa publicação, é a saída da ET. Olha só, é estranho, né? Saída da ET, mas daí não vai mais fazer análise ergonômica do trabalho? Não é bem assim, né? O que é que a norma traz? Ela traz justamente a gestão da ergonomia. Então, primeiramente, eu tenho uma análise de risco, uma análise preliminar dos riscos, onde eu levanto os fatores de riscos que podem interferir na ergonomia, nas condições ergonômicas do trabalho, e aí sim eu vou fazer a análise. E aí eu tenho ferramentas diversas, né? Para poder analisar aquele ambiente, aquele posto, aquela condição de trabalho, mas eu parto de algo, né, de alguma coisa. Por quê? Porque existem fatores de risco que eles estão tão gritantes que a ação precisa ser tomada, que eu não preciso aplicar uma ferramenta para saber se ela é grave ou não, se é risco ou não. Então, o conceito novo é esse: você tem uma situação, você age sobre aquela situação, né? Depois, se fiquei em dúvida, não sei se eu resolvi o problema, aí você faz uma análise para chegar à conclusão de que resolveu ou não resolveu o problema. Agora, deixo de fazer ergonomia, pelo contrário, ficou mais evidente a necessidade
necessidade de fazer ergonomia. E aí, por que o termo análise ergonômica saiu, né, gente? Porque análise ergonômica, esse nome, esse termo, ele foi trazido da França, né? Então, é um tipo de análise ergonômica francesa, né? Uma AET é uma análise ergonômica francesa. E a análise ergonômica francesa, ela é totalmente subjetiva. É baseada em análise, estudo hipotético, assim. Então, é muito complicado de chegar a qualquer conclusão baseada nela. E aí, a gente sempre usou ferramentas, muitas ferramentas americanas, e chamava de AET, então era contraditório. Nós tínhamos todo o levantamento ergonômico baseado em ferramentas americanas e chamávamos de AET, que é justamente algo que não implanta, não usa ferramenta e vem da França. Então virou uma sopa, né? O fiscal aceitava, porque o importante era você mostrar que estava fazendo isso, mas agora ficou mais claro que você não precisa, né, necessariamente usar uma metodologia francesa ou americana. Você precisa gerenciar esses riscos, fazer o levantamento e aplicar uma ferramenta de análise ergonômica quando for o caso. Então, a gestão dos fatores de risco, sempre nessa ideia, né, a gestão dos fatores de risco. Como é que vocês fazem isso hoje nas empresas de vocês? Aqui tem bastante empresas do ramo da confecção, metalurgia, né, e onde os fatores de risco ergonômicos são presentes, onde a gente sabe que tem afastamentos, alguns CIDs que podem estar relacionados ao ambiente de trabalho. Vocês precisam ter prevenção para mostrar que não é o ambiente que está adoecendo, ou se o ambiente porventura estiver adoecendo, você agir para que ele não adoeça. Como é que tem sido isso aqui? Até em termos de fiscalização mesmo. Gente, eu vou levantar porque eu fico apinhada sentada. Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Então, gente, a pergunta é para vocês agora. Como é que vocês têm feito análise ergonômica, gerenciamento de risco ergonômico? Como é que os fiscais atuam aqui? Posso? Claro, contribuir com a gente. De certa forma, em relação à fiscalização, principalmente, Miliane, isso é um termo que a gente vem discutindo no núcleo também, e que houve dos nucleados. Acho que desde 2010 que houve essa atualização, existe um certo desentendimento. Isso se deve saber por quê, mas NR ela vem muito cobrada pelos fiscais. Agora, com a atualização, força e eu diria indica muito mais a utilização de uma norma técnica, de uma NBR, sendo que a nossa região, dito claramente pelos auditores, que em determinadas condições, determinadas situações, não aceitam a utilização da NBR. Então, você imagina um empresário, um profissional da segurança em que se coloque numa situação dessa. Estou falando só puramente da fiscalização. É interessante porque o texto, né, que está sendo sugerido para a nova NR17, ele deixa o fiscal numa situação um pouco complicada, porque ele dá liberdade para a empresa agir de formas distintas, desde que mostre que está executando o que está fazendo, e que é uma metodologia validada. Uma NBR é uma metodologia validada, outra, enfim, o que você utiliza dependendo de cada situação. Eu não gosto muito de usar ferramenta, porque senão a pessoa pensa, tem que aplicar outra em tudo, e não se aplica outra em tudo, né? Então, assim, em cada situação eu vou aplicar a ferramenta adequada. E o texto, ele dá essa possibilidade, a empresa vai fazer gestão. Agora, como a gente tem que entender a gestão, né? Se eu tenho uma fiscalização, eu tenho que mostrar o que é, para onde eu estou indo e onde eu estou nesse momento, né? Ó, a minha realidade é essa, eu quero chegar aqui, médio, curto, longo prazo, dependendo das ações, e eu estou caminhando nesse sentido, dessa forma. Se você mostra que você está caminhando, existem, sim, né, dentro da norma regulamentadora, as condições de o fiscal não poder exigir que você aplique só aquela ferramenta porque ele acha que aquela é a melhor ferramenta. Antes, a norma dava um pouquinho essa flexibilidade. Não vou dizer que eles não vão fazer, não vão continuar fazendo algum tipo de exigência, né? Até porque a legislação dá certa autonomia também. Mas cabe a nós ter toda essa base, essa documentação para justamente mostrar
que o que a gente está fazendo é correto e faz sentido, né? E dentro das suas condições, porque às vezes dentro do seu parque fabril existe uma forma melhor de fazer que não é igual a do outro parque fabril, né? Então, isso é interessante, bem interessante que a gente comece a pensar. E aí a gente tem que ter possibilidade de discutir com esse fiscal. Não discutir no sentido de ir contra ele, mas de ter argumentos para mostrar o que a gente vem fazendo. O que normalmente a gente vê é uma certa insegurança, às vezes, dos profissionais, quando recebem a fiscalização, temem mesmo, né? Tem medo, não querem ser multados e às vezes nem conseguem argumentar e mostrar o que realmente estão fazendo. Então, é importante que a gente sempre esteja com o máximo de dados num formato, digamos assim, que a gente tenha um gráfico, um painel, um dashboard para a gente mostrar o que a gente está fazendo, a gente está gerindo isso, né? É que a gente vem de uma, digamos assim, a norma, ela vem meio que ultrapassada anos após ano e a gente vem tendo que mostrar papel, né? Papel. Ah, tá aqui, eu faço IT, eu faço PPRA, eu faço PCMSO. Mas entre ter papel e ter implementação há uma distância. Você pode ter vários papéis para mostrar para o fiscal. Mas se você está implementando, você vai mostrar através de indicadores. Então a ideia é trabalhar indicadores. Então talvez a gente precise, né, eu acredito que muitos profissionais vão ter que voltar a estudar um pouquinho. Porque da nossa cadeira, eu sou técnica de segurança de formação, fiz engenharia química, depois engenharia de segurança. E pouco ou nenhuma cadeira eu tive nesse sentido. Nem para argumentar para a empresa no sentido de custo-benefício, né, de mostrar, olha só, isso é investimento, vai ter um investimento inicial de tanto a longo tempo, você vai recuperar isso, esse investimento em tanto tempo. A gente não teve essa formação, então a gente tem essa dificuldade, né? E trabalhar com indicadores, isso é básico na engenharia, mas a gente ainda na segurança do trabalho não aplica isso da maneira correta. Então é um momento de a gente começar a olhar isso como uma oportunidade e já ver o que a gente tem feito e tentar transformar isso em indicadores. Porque quando a gente fala em programa de gerenciamento de riscos, basicamente você tem um programa que gere todas as NRs dentro da sua empresa. Certo? Tudo num único local para que você possa ver a situação atual e para onde você vai caminhando. Bom, está em consulta pública. Vocês estão participando das consultas públicas através aqui do grupo, provavelmente, né? Das empresas? Sim. Vocês fazem a representatividade aqui pelo grupo técnico daqui também? É legal. De repente é uma coisa interessante de vocês pensarem. Porque tem mais força quando é um grupo, né? Então, assim, de repente reúne todo mundo, as opiniões, discute e leva, né? Se quiser ajuda da Fiesc, né, para a gente levar isso, a gente consegue, né? Tá muito legal essa contra-argumentação através de grupo. E eu entro, né, existe esse participa.br, que lá estão as NRs e você pode dar opinião. Qualquer cidadão pode entrar lá e dar opinião sobre o texto proposto. Depois esse texto vai passar por uma revisão e aí sim vai ser publicado. E aí ali tem um monte de coisa, né? Tem um monte de bobagem, tem um monte de coisa interessante, mas tem muita coisa. E aí o que a gente faz enquanto Fiesc, enquanto CNI, né? Nós estudamos o anexo, participamos de grupos de estudo para estudar os anexos, e a gente pega o texto e pondera todos os tópicos do ponto de vista técnico e do ponto de vista estratégico também, pensando como que a empresa vai, como que a empresa vai sentir essa mudança. Certo? A empresa vai sentir essa mudança e qual é o impacto disso. E aí a gente leva para a CNI e a CNI discute lá junto com o governo. Dentro desses anexos, por exemplo, né, a gente tem o de ruído dentro da NR15, é o anexo 1 da NR15 que está sendo revisado, e o anexo 4 que está sendo incluído na NR9. Lembra lá na minha primeira fala que eu disse que o objetivo da norma, dessas modernizações, dessas atualizações, era eliminar redundância? Quando a gente foi estudar essa proposta de textos desses dois anexos, tinha muita redundância. Tinha redundância, tinha divergência. Então, o que a gente fez? Quando a gente estava contra-argumentando, a gente usou justamente a frase que diz, olha, se o governo quer eliminar redundância, tem que rever isso aqui, tem que rever isso aqui, tem que rever isso aqui. Porque daí a gente usa a linguagem, né, aquilo que o governo quer, né, para conseguir aquilo que a gente precisa. Então, aqui tinham várias questões. Dentre as questões de ruído que mais impactam para as empresas, que eu digo assim,
é um ponto bem relevante, é a alteração do incremento de duplicação de dose. Quando a gente faz medição de ruído, normalmente a gente mede a dose de exposição. O que é a dose de exposição? É um comparativo do tempo real e o tempo permitido a uma determinada intensidade de pressão sonora. Então, vamos supor, 85 decibéis é o máximo de tempo que um trabalhador pode ficar exposto, sem prejuízo para a sua saúde, é 8 horas. Se ele fica 9, vamos supor, a gente faz uma correlação, né? Tempo real, que é 9 horas, pelo tempo permitido, que é 8, e chega a um valor que vai ultrapassar a dose, né? Que a gente chama de 100%. E quando a gente faz a medição com dosimetria, ou faz o acúmulo de ponderação ao longo do tempo, a gente coloca o equipamento do trabalhador, fica ali medindo, e vai fazendo essa correlação. Tempo real, tempo permitido, vai somando tudo isso. E existe, hoje na norma regulamentadora, um incremento de duplicação de dose que é 5. Ou seja, a dose dobra a cada 5 decibéis. Então, vamos supor, 85 dB, eu digo que é 100% da dose. Somo mais 5 dB, vou para 90 dB, é 200% da dose, é o dobro. Somo mais 5, então sai de 90 para 95, é o dobro de novo. Então, sai de 200 para 400, e assim vai. E o mesmo acontece com o tempo de exposição. O tempo de exposição vai caindo pela metade, né? Então, assim, 8 horas para 85. Se a dose dobra, o tempo cai pela metade. Ele não pode mais ficar exposto a 8, pela metade de 8, 4. Né? 95, metade de 4, 2, e assim vai. A alteração proposta nesses anélises, e que se for aprovada, e possivelmente será aprovada, é que essa duplicação de dobra ocorra a cada 3 dB. Isso é bastante diferença em termos de medição. Tá? Significa que não é mais 90 o dobro da dose, e sim 87 dB. Okay? Por isso que eu digo, quando a gente diz, simplificar vai melhorar, nem sempre vai melhorar. Porque essa simplificação, por exemplo, por que ela está sendo implementada? Ela é uma simplificação. Porque a NHO, ela traz a dose 3, porque a dose 3 é a dose correta tecnicamente. E a nossa norma regulamentadora é de 1978, quando ela pegou essa informação da norma internacional, era 5. Ela não atualizou, continuou 5. A norma internacional aprimorou os estudos, chegou à conclusão que não dobra a cada 5, dobra a cada 3, e nós não atualizamos. Então, nós tínhamos uma Fundacentro dizendo que era 3 e uma norma regulamentadora dizendo que era 5. E aí, para complicar a nossa vida, a Previdência dizia que a gente tinha que usar a NMO para dizer se um ruído geraria ou não uma aposentadoria especial. Daí virou um pandemônio, porque você dizia, tá, eu uso a NHO, mas o limite de tolerância é da NR15. A NHO usa 3 de incremento, a NR15 usa 5. O que eu faço da minha vida? A gente fazia o que da nossa vida? Usava 5. Por quê? Porque era o que estava na NR e vinha usando. Só que isso sempre foi uma briga, sempre foi um problema. Então agora a proposta é, vamos simplificar, vamos corrigir isso, vamos corrigir para 3. Ok, tecnicamente é o correto, vai estar de acordo com as normas internacionais, tudo certo. Mas o impacto para a empresa é, hoje você tem um monte de situações no ambiente de trabalho que você não controla com medição, com audiometria, porque está abaixo do nível de ação e vai passar a ser nível de ação. E você tem mais um monte que está em nível de ação e vai passar a ser superior ao limite de tolerância. Nós fizemos algumas medições, o nosso dosímetro permite fazer a medição usando as 2 doses, né? Os 2 incrementos. Então a gente já faz isso há algum tempo e a gente sabe a diferença. Eu fiz agora recentemente, pedi para a Joinville fazer uma medição lá numa empresa que disse, olha, troca o incremento que eu quero ver quanto que é. De 78 dB, a mesma medição vai para 84,5. De 93 dB vai para 97. De 82 vai para 86. Então você muda significativamente, porque o incremento de duplicação de dose cai muito, né? Quase a metade. Então isso é um impacto grande que, se vier, nós temos 2 coisas importantes para fazer. Uma vez que a norma for publicada, ela provavelmente vai nos dar um tempo para nos atualizar. É medir tudo novamente. Medindo tudo novamente, todas as medições que você tem no ambiente de trabalho para saber qual a nova realidade, você perdeu o seu histórico. Você tinha histórico de anos, certo? Você vinha comparando, você vinha construindo um histórico laboral que era com 5. De repente cai para 3, não posso mais comparar com isso aqui.
você vai começar um histórico novo, do zero. E aí, como você vai começar o histórico do zero, você precisa ter certeza dessa medição. Então, não dá para fazer uma medição pontual. Você vai ter que, minimamente, tentar um tratamento estatístico aí para poder tomar a decisão correta quanto é ou não é insalubre, é ou não é para monitorar, né? Então, minimamente, você vai ter que fazer um estudo bem bom aí para ver o que você vai fazer com essas mudanças, certo? E depois tomar as ações necessárias, seja o monitoramento audiométrico, né, incluindo aí toda a questão de entrega de protetor auditivo, ou até de melhoria do ambiente de trabalho, dependendo da situação, e, consequentemente, as questões que geram insalubridade e aposentadoria especial vão ser revistas. E aí, se a gente pensar que se essa mudança for publicada em novembro e o E-Social entrar em janeiro, para efeitos de PPP, a gente está bem encrencado, tá? Inclusive o SESI, Jefferson, que a gente vai ter que sair medindo os clientes tudo novamente, né? Então, a gente vai ter que fazer bastante trabalho. Agora, é uma mudança ruim? Tecnicamente não é, tá? Mas vai dar trabalho para ajustar tudo isso. Vocês já tinham pensado sobre isso? Vocês contra-argumentaram isso? É legal colocar o impacto disso, o governo entender o impacto disso. Foi justamente o que a Fiesc fez. A gente disse, olha, tecnicamente está bonito, é isso aí mesmo. Mas vocês já pensaram no impacto da indústria, no impacto das empresas, principalmente as indústrias, né, que tem ruído muito forte no ambiente de trabalho? Já pensaram no impacto disso? Então a gente mostrou o impacto para que eles possam analisar. Porque se querem implementar, ok, mas façam isso de uma maneira mais em tempo, né? Tem até, sei lá quando, daqui a um ano, para fazer toda essa virada. Essas consultas públicas têm ouvido as nossas argumentações? Assim, eu vou ser bem sincero que o que vai via grupo é muito mais ouvido do que o que é publicado direto ali. Porque você vai, participa e vai botando sua opinião, né? E aí uma opinião individual, ela tem um peso. Uma opinião de um grupo, ela tem outro peso. Então a CNI, quando vai lá e traz a opinião dela, tem um peso diferente. Se vocês fizerem no grupo, a Associação Empresarial está mandando outro peso. Então é legal que se faça. Quanto mais tiver participação nesse sentido, melhor. A gente tem feito via Fiesc. Então esse caso LR 79 foi via Fiesc. Teve algum efeito? Teve. A Jomara, que é a nossa representante na parte jurídica, né? Eu sou representante na parte técnica, ela na jurídica. Ela participa de um grupo lá e ela leva, né? O que ela percebeu, né, que ela trouxe pra gente, assim, que incomoda um pouquinho, é que, assim, existe uma urgência em fazer a coisa acontecer. E aí, às vezes, quando a consulta pública termina, já está sendo discutido tudo isso, né? Então, quando a consulta pública termina, eles fazem uma revisão geral, mas eles já estão com a proposta final pronta. Então, eles fazem alguns ajustes. Então, a gente gostaria que eles fizessem a proposta final depois. Então, isso é uma coisa que às vezes incomoda. Mas como nós levamos sempre um material para discussão antes e vai direto para o grupo, é mais fácil de ser ouvido, sim. Até porque a gente identificou erros técnicos, inclusive, então a gente acredita que não vai passar um erro técnico. Então, acaba que vai, de alguma forma, eles vão ouvir. Mas, em alguns aspectos, a gente acaba perdendo, não adianta, né? A gente sabe, por exemplo, esse do anexo 3 é quase certo que vai entrar, esse do anexo 1 é quase certo que vai entrar o QI A3 lá para duplicação de doses. É muito... o embasamento técnico está muito forte, né? Só queremos, pelo menos, ganhar tempo. Porque já que vai entrar, que a gente ganhe tempo para poder fazer a virada. E essa consulta pública ela vai ouvir também no sentido de período de implantação ou de mudança? Eu acho que esse é um dos fatores mais sensíveis ao processo, né? Sim, eles têm ouvido. Tanto é que algumas normas que fizeram a mudança, elas entram em vigor só em janeiro. Inclusive já foram publicadas, mas que entram em janeiro só. A de embarque e interdição é uma. Ela foi publicada, mas só vai entrar em vigor em janeiro de 2019. Então, mesmo tendo sido publicada em setembro, por exemplo. Eles dão um prazo, dependendo da situação, um prazo menor ou maior, né? Mas no mínimo 3 meses eles estão dando de prazo. Esse caso, como a gente tem o E-Social para entrar, e o E-Social é principalmente o PPP, a gente acredita que eles vão repensar isso aí para um prazo maior. Porque não é simplesmente de uma hora para outra que você faz esse estudo e vira a chave, né? É claro que a gente vai ter situações que a gente não vai precisar de já está superior. Mas aquilo que está em nível de ação, muito próximo do nível de ação,
Esses casos a gente tem que estudar. Então, uma dica, né? Se eu tiver que fazer já a edição, optar por fazer os que estão em nível de ação, que possivelmente eles vão mudar, e os que estão muito pertinho do nível de ação, 78, 77, porque eles podem ir para dentro do nível de ação. Bom, falando agora das normas que já entraram aí em vigor, já estão valendo, né? Algumas mudanças interessantes. A NR1, ela trouxe uma coisa que a gente já vinha pensando, que já demorou, né, para acontecer, que é tornar a documentação em meio digital, né? Tornar legal o uso da documentação toda de saúde e segurança, não mais em papel, mas em meio digital. Então é interessante, a gente tem softwares, hoje tem todo o recurso que a gente precisa para isso. E aí, claro, ele traz, né, o uso da BNT, da ISO 19005, a questão do uso do A1 para certificação digital eletrônica, né, para assinatura eletrônica, e aí você pode ter toda a sua documentação legal em meio digital, que facilita muito uma atualização. Porque às vezes você tem que imprimir, anexo, uma série de coisas, e assim você tem sempre em meio digital no seu web service, enfim, depende de como você vai usar isso no ambiente de trabalho, mas você tem sempre lá. Claro que tem que ter toda a segurança dessa informação, né? Porque eu não posso simplesmente perder essa informação. Uma informação legal, né? Que precisa estar resguardada e, claro, garantir a integridade e a autenticidade dela. O mais difícil de implementar é o ASO eletrônico. Não pela ficha clínica, pelo atendimento médico ou pela assinatura do médico, mas pela assinatura do trabalhador. Então, está em estudo, provavelmente o que vai acabar sendo utilizado é a assinatura no equipamento digital, né? Que a gente já usa hoje para passaporte, para carteira de motorista, né? Onde você faz a assinatura diretamente no painel digital. Porque a assinatura por digital, né? Utilizando biometria, para trabalhador é muito complicado. Imagina cada trabalhador ter uma validação digital numa clínica de atendimento, que se torna quase que inviável ainda. Futuramente talvez não, mas hoje ainda é inviável. Então, mas imagina, né, a tranquilidade de você receber, o trabalhador acabou de sair do consultório médico, você já recebe via e-mail, né, ou via banco de informações, esse ASO já lá apto ou inapto, enfim, com aquilo que precisa, né? Então é bem interessante toda essa ideia, né, da digitalização. E aí é um caminho sem volta, né? A gente vive a transformação digital, então tudo tende a ir para esse caminho, né? Então a gente já tem lá processo jurídico eletrônico, já tem um monte de PJE, né? Tem vários, a gente já tem aí boa parte do Tribunal de Justiça trabalhando home office, porque todos os processos, a maioria deles já foram digitalizados. A gente tem aí a carteira digital, né? Carteira de trabalho digital. A CAT já há muito tempo é digital. E agora, então, a documentação de saúde e segurança também. E aí isso tem toda a correlação lá com o e-social também, né? Porque tudo vai se tornando um envio, vai se tornando um processo eletrônico. Outra alteração interessante na NR1 é a diferenciação para as empresas MEI, microempresa e empresa de pequeno porte, né? EPP, MEI e ME. Essas empresas, quando elas têm grau de risco 1 e 2, para efeitos de PPRA e PCMSO, foi aberta uma concessão, né? Só que a gente tem que tomar um cuidado, né, na ideia disso, porque quando você diz assim, olha, uma empresa que se enquadrar como MEI, ME ou EPP tiver classificação grau de risco 1 ou 2, não precisa fazer PPRA se não tiver risco físico, químico e biológico. Faz sentido, porque a gente falou que o PPRA é o gerenciamento dos fatores de risco físico, químico e biológico. Se eu não tenho por que fazer, né? Só que existe uma necessidade de uma autodeclaração. Então, a empresa faz uma autodeclaração dizendo que não tem esses fatores de risco. Só que a empresa precisa ter embasamento técnico para isso. Se ela já fez os programas de prevenção, ela tem histórico, ela pega esse histórico, com a ajuda de um profissional, ela consegue ver que realmente ela não tem esses riscos e faz a declaração. Uma vez que ela não precisa fazer PPRA, ela vai fazer o quê? Vai analisar se ela tem fatores de risco ergonômico. Se ela tiver fatores de risco ergonômico, ela vai fazer PCMSO e exame médico.
vai monitorar, né, vai fazer os levantamentos ergonômicos necessários, vai fazer PCMSO e exame médico. Mas se ela não tem fatores de risco ergonômico também, ela coloca isso na autodeclaração e não precisa de PCMSO. Ela só vai fazer exame médico. E os olhos arregalados, né? Meu Deus, que mudança! É uma mudança que faz sentido. E aí a gente tem que saber diferenciar para quem faz sentido. Porque você imagina o lojista lá da esquina que tem um trabalhador, tá? Ele tem um trabalhador, ele se enquadra para a NR, ele tem que cumprir todas as NRs. E ele tinha que fazer PPRA e PCMSO, e todos os anos dava o mesmo resultado, porque ele não tinha esses fatores de risco. Aí talvez ele tenha lá um fator de risco ergonômico, então agora ele vai pular direto essa fase aqui e vai para fazer análise ergonômica. Então ele vai investir tempo e dinheiro onde realmente precisa. E aí ele vai, faz a análise ergonômica e o PCMSO, né? Ou constatado, feito um levantamento e visto que não tem fator de risco ergonômico, ele faz exame médico. O que é um pouco assustador para a gente é que a gente brinca que parece a legalização do médico da Kombi, não parece? A legalização do médico da Kombi. Ele é ASO, vou vender ASO. Mas não é assim, gente. Tem todo um critério para chegar até aqui. E aí a empresa se engana muito se ela vai pular todas essas etapas sem ter certeza, porque se ela tiver um afastamento ocupacional com o CID lá que comprove um risco desses, e ela fez uma autodeclaração dizendo que não tem, ela tem uma encrenca grande para a cabeça, né? Então, assim, não é simplesmente, não, eu sou MEI, ME, não sou grau de risco 1 e não tenho que fazer. Não. Você vai primeiro ver se você está aqui. Você é MEI, ME ou EPP? LTDA já não está, limitada já não entra aqui. E a gente tem empresa limitada com 3, 4, 10 funcionários, certo? Então, assim, primeiro, não basta ter poucos funcionários, ela tem que estar nesse enquadramento aqui. Estando nesse enquadramento, eu vou olhar o KNAI dessa empresa e olhar a classificação, se ela entra no grau de risco 1 ou 2. Entrou, é 1 ou é 2, ok. Agora eu vou para o segundo passo. Vou analisar a documentação técnica dessa empresa ao longo do tempo, se ela tem programa de prevenção em algum momento, e vou analisar se ela tem risco físico, químico e biológico. Se ela nunca fez, ela vai ter que fazer pelo menos um levantamento para chegar a essa conclusão de que ela não tem. Ok? Feito isso, aí eu vou para outra etapa. Vou olhar a questão de fator de risco ergonômico. Aí sim eu vou concluir se ela vai ficar pedir ou não pedir PCMSO ou se ela só vai fazer exame médico. Certo? A maioria das empresas que está aqui não vai entrar provavelmente nesse enquadramento, mas é interessante a gente entender porque quantas empresas que a gente conhece vão entrar, né? Uma outra alteração interessante é a capacitação e treinamentos obrigatórios, NR, né? Os treinamentos de NR, EAD ou semipresencial. A gente tinha já algumas exceções na norma, né? Só que agora ele diz, olha, pode ser EAD ou semipresencial, desde que respeitado alguns critérios, que tem um ambiente virtual de aprendizagem, né? Que tem um plano político-pedagógico lá, um plano pedagógico com a ementa, com todos os critérios daquela capacitação, né? Que respeite os tópicos e a carga horária daquela capacitação, que tenha, né, recurso que favoreça a concentração e a absorção do conteúdo. Onde esse trabalhador vai fazer esse curso EAD? Ele tem acesso a uma ferramenta virtual? Vai fazer na empresa? Vai fazer em casa? Vai fazer quando? Que horário? Né? Esse período de capacitação ele não pode ser concomitante com a atividade diária. Ele vai ter que ter um período exclusivo para se dedicar a essa capacitação. Como é que vai ser feito isso? Né? Tem que ter canal para esclarecer dúvida e tem que aplicar prova. Essa prova vai ser no formato presencial ou EAD, desde que, né, cumpra-se lá os requisitos de segurança para resguardar que quem fez a prova realmente foi o trabalhador. E uma vez que ele recebeu lá, o ensino dele está satisfatório para aquela condição, ele recebe o certificado. Caso contrário, ele tem que refazer. E o histórico de registro de acesso tem que ser arquivado por no mínimo 2 anos, porque o EAD exige que você entre, que você participe, que você responda, que você faça pergunta, que você... Então tem uma série de interações para mostrar que você está aprendendo.
E esses logs desses trabalhadores têm que ficar arquivados. Normalmente, quem é que vai fazer isso, né, gente? Instituição de ensino que vai oferecer isso para vocês. Dificilmente a empresa vai comprar um ambiente virtual de aprendizagem. Não sei se é uma empresa muito grande que já tenha essa ideia e tal. Mas as empresas menores não. Mas, por exemplo, o Senai pode desenvolver todos esses cursos com parte presencial, dependendo, que trabalho na altura. Vou ter que ter uma parte presencial, né? Mas posso fazer uma parte do conteúdo à distância. Então, posso fazer um curso semipresencial. E assim vai, dependendo do curso, o Senai pode oferecer as modalidades, presencial ou semipresencial, né? Ou até todo EAD, dependendo da NR, ok? Quase todas as NRs exigem o semipresencial por conta da parte prática, mas 50%, 60% ou 70% do conteúdo pode ser EAD. Tá? Só tem que ser respeitado isso aqui. Então, se você for contratar uma instituição de ensino que vai lhe atender na modalidade, você tem que se resguardar de que ela cumpre os requisitos da NR, né? Senão ele não tem validade para você. Outra alteração ainda sobre capacitação é o aproveitamento de conteúdo na mesma organização. E aí é interessante porque o que acontece? Eu posso fazer esse aproveitamento desde que o conteúdo e a carga horária seja compreendida no anterior. Ou seja, eu fiz um curso de NR10 para o meu trabalhador e tinha lá alguns tópicos. E agora ele vai fazer NR12. Tem tópicos do NR10 que ele pode aproveitar no NR12, porque são similares. Então, aquilo que é igual, por exemplo, noções de segurança, algumas coisas mais gerais e genéricas, eu posso reaproveitar. Não preciso fazer ele passar por tudo aquilo de novo, certo? Então, eu aproveito esse conteúdo, desde que seja respeitada a carga horária, né, o conteúdo, e tem que estar dentro dos prazos previstos na norma, ou até 2 anos, dependendo da situação, e que seja validado pelo profissional técnico que responde pelo treinamento. Então, por exemplo, eu vou fazer um treinamento dentro da minha organização, eu sou engenheiro de segurança, eu vou validar se o conteúdo do outro treinamento serve para o meu treinamento ou não. Agora tem que ficar atento a isso aqui, ó. A validade do novo treinamento passa a considerar a data do treinamento mais antigo. Então, se você reaproveitou o conteúdo, a data do próximo passa a ser a data do conteúdo reaproveitado. Então, se há 2 meses atrás, 3 meses atrás, ok, 4, ok. Mas se for muito antigo, já não vale a pena. Porque daí você vai ter que refazer, né, uma reciclagem logo em seguida. Então, tem que ver quando é coerente reaproveitar e quando não é coerente, certo? E no certificado, eu tenho que registrar qual conteúdo foi reaproveitado. E a data desse conteúdo, certo? Vocês veem isso dentro da empresa de vocês como uma possibilidade? Vocês já se separaram com alguma situação assim, eu podia, não precisava estar fazendo tudo isso novamente? Tem algum caso que vocês queiram comentar, assim, para ficar mais factível para aqueles que não vivenciaram isso? Sou Antônio, trabalho no Samai, aqui em Jaraguá do Sul. Na Samai, ok. E nós temos capacitação de NR33 e 35 praticamente para a mesma equipe. Então, a parte de avaliação de riscos e tal se torna redundante, né? Passar 2 vezes. Perfeito. Bem isso, esse exemplo é perfeito. Você faz as 2 NRs, reaproveita a parte que é igual e faz, né, complementa com aquilo que é diferente. Na construção civil tem bastante também, tá? E mineração tem também. Então tem situações que realmente é bem interessante esse reaproveitamento. E aí é legal fazer junto. No mesmo mês, pelo menos, para você conseguir depois fazer as periodicidades de reciclagem dentro do prazo previsto. Outra coisa que também era uma coisa que as empresas pediam era a capacitação, ter reaproveitamento de outras organizações. Imagina, você acaba de contratar um operador de torno lá. Ele saiu da outra empresa e acabou de fazer o curso da NR12. Aí, antes a NR dizia que você tinha que capacitar ele novamente em NR12. O coitado do cidadão passava tudo de novo. Às vezes ele fez o curso no Senai, vamos supor. Aí você dizia, vai lá para o Senai de novo. Eu acabei de fazer o curso, mas eu que tenho que fazer, porque é na minha instituição. Aí lá vira ele, os mesmos professores, a mesma disciplina, tudo junto. O que acontece agora? Você reaproveita, mas você precisa reaproveitar o que é geral, né, para todas as empresas, e aí você só aplica uma capacitação com o que é específico da sua empresa. O que é normalmente o que acontece.
né? Você faz no Senai o todo, né? Ele vai ver a NR12 como um todo, e depois dentro da sua empresa você capacita para a máquina que ele vai operar. Basicamente é isso. Então você consegue reaproveitar esse conteúdo, né? Fazendo a convalidação ou complementação de acordo com a necessidade. E a empresa que está contratando essa pessoa que veio no curso, ela tem que emitir o certificado. Por quê? Porque ela validou aquela capacitação. Então ela vai ter que ver os dados, o conteúdo, ver se realmente é uma capacitação que pode ser aprovada. Então ele dá um novo certificado, menciona a data que ele realizou e o que ele complementou para aquela capacitação. E aí a periodicidade do novo treinamento considera a do treinamento que ele fez na empresa anterior, certo? Mas sempre terá a validação do profissional. Então, se eu estou contratando e não acredito que aquele curso tenha qualidade, eu não vou aproveitar. Né? Eu vou aproveitar aquilo que eu acho que dá para aproveitar. Ok? Bom, outra coisa que a norma traz e é um glossário explicando para a gente alguns itens lá que geravam dúvida. E aí eu trouxe um dos itens do glossário, tem vários. Eu trouxe um que eu acho bem interessante, que é algo batido já para quem é da área de segurança, mas que os fiscais não entendiam. Existe uma diferença muito grande entre risco e fator de risco. Né? Você tem um fator de risco quando você tem algo no seu ambiente de trabalho com potencial de causar um dano. Mas você só tem risco quando você considera a gravidade e a probabilidade. Então, se você tem, por exemplo, uma navalha lá numa máquina, mas não tem a possibilidade do trabalhador encostar a mão naquela navalha, não é risco. Você tem um perigo que é a navalha, mas ela não representa risco do trabalhador. Okay? Você vai ter a associação entre o dano e o contato do trabalhador, ou a possibilidade de contato do trabalhador para você ter o risco. E aí, às vezes, você tinha assim, autuações do Ministério do Trabalho bem absurdas sobre situações que tinham no ambiente de trabalho que não eram risco. Vou dar um exemplo. Amônia. Tinha tubulação com amônia. Amônia é um fator de risco, é um perigo. Mas ela passa por uma tubulação. Só vai existir dano para o trabalhador se tiver um vazamento. Senão não representa risco. Aí o que essa empresa tem que ter? Ela tem que ter todo o controle necessário para garantir que não vai ter vazamento. Ok? Mas não existe amônia presente no ambiente que justifique uma medição, insalubridade ou qualquer coisa desse tipo. Porque ela está contida numa tubulação. E aí agora ficou claro isso. Se você tem, né, o perigo solto e o trabalhador tem a probabilidade de entrar em contato com ele, ok, é um risco. Mas se o trabalhador não tem a possibilidade de entrar em contato com esse perigo, não existe o risco. Certo? A gente usava muito, né, nas capacitações que eu dava no curso de CIPA, era o crocodilo no rio, né? O crocodilo está no rio. Se você não entra no rio, não tem perigo. Deixa o crocodilo lá no rio, no habitat dele. Agora, se você entrou no rio, é um perigo. Né? É um perigo que está lá dentro e é um risco para você. Ok? Então, é só uma forma de a gente pensar que a gente precisa entender. E aí, para a gestão de risco lá do programa de gerenciamento de risco, isso é muito interessante. Você tem que fazer um programa de gerenciamento de risco e fazer as suas ações de acordo com aquilo que é prioridade. O que é prioridade? É aquilo que representa o maior risco. O que representa o maior risco? Quando você faz o cruzamento entre a gravidade e a probabilidade, ele dá um valor alto. E aí você diz, opa, esse aqui é a minha prioridade. E aí quando o fiscal chega e pede aquilo que não é prioridade, você mostra, olha só, eu estou agindo nessas prioridades, eu vou chegar lá, então eu estou fazendo nesse caminho aqui, porque eu já avaliei o risco e vi que é um risco pequeno. Então, eu estou agindo de acordo com as possibilidades, né, de causar dano primeiro. Essa NR foi aquela que foi revogada, que eu falei para vocês, tem inspeção prévia. Dizia que todo ambiente novo, antes de iniciar a atividade, deveria solicitar a aprovação das suas instalações no órgão do Ministério do Trabalho. Até solicitava, mas nunca recebia a fiscalização do Ministério do Trabalho para dar a documentação necessária. Então, foi revogada, é uma norma que não fazia mais sentido. Essa é uma NR que me preocupa um pouquinho, porque ela é a NR de embargo e interdição. É aquela que o fiscal usa para poder embargar uma obra, parar uma máquina, um processo, e que antes ela era totalmente subjetiva. Né? Falava em risco grave eminente, e o fiscal podia atuar e tudo mais. E agora ela traz uma tabela. Essa tabelinha aqui, que ela parece complexa, mas ela é simples. Ela traz aqui primeiro
as consequências e a probabilidade. É basicamente o que eu acabei de dizer para vocês, ó, a gravidade do dano e a probabilidade de gerar o dano. E aqui é a condição atual, a condição que está hoje no ambiente de trabalho. Aqui embaixo é a mesma coisa, a probabilidade é a consequência, mas de uma condição futura após a implementação de uma medida de controle. Aí o que o fiscal tem que fazer? Ele tem que analisar a situação atual, prever a condição que vai ficar no futuro com a implantação de medida de controle e ver o residual, qual é a diferença residual de risco, para que ele possa dizer se ele vai ou não embargar ou interditar. E aí ele vai só interditar de certeza o que for extremo, cair aqui no vermelhinho, e o substancial ele vai avaliar e pode embargar. Agora ele nunca vai poder embargar o que cair no amarelo, no verde ou no cinza. Né? Então é uma redução da subjetividade. Só que aqui eu brinco que dependendo da loucura do fiscal, ele tem margem aqui para dar uma, né, sair um pouquinho da casinha, assim, tem margem. Mas se a gente for olhar friamente o que significa, eu vou dar um exemplo que vocês vão entender. Se eu for olhar friamente o que significa, não é um problema, né? Então vamos lá, vamos pensar numa máquina. Pegar uma prensa que é bem fácil de todo mundo entender. Então tá lá uma prensa que pode prender a mão, então pode esmagar a mão. Vamos supor que pode esmagar a ponta dos dedos, que é uma prensa pequena. Então eu digo que ele tem uma consequência hoje significativa de um dano significativo, né? O dano de esmagar o dedo é significativo. E a condição que hoje tem, a empresa apresenta a máquina sem nenhuma proteção, é provável que isso vai acontecer. Então eu estou nessa linha aqui, ó, certo? O que acontece? Eu vou dizer assim, olha, se colocar uma proteção nessa máquina, um sensor, por exemplo, vou chutar qualquer proteção. Se colocar um sensor de presença e que a prensa só descer quando não tiver a mão ou parte do corpo do trabalhador na zona de risco, eu vou ter uma situação diferente. Pode até ser que a gravidade continue a mesma, ou talvez ela diminua. Mas vamos supor que nesse caso a gravidade continua a mesma. Aí o que eu tenho que imaginar? Qual é a possibilidade disso acontecer com esse sensor? Eu vou dizer que é uma possibilidade remota. É remoto que isso aconteça com o sensor. E aí ele vai ter que cruzar isso aqui, ó. Provável com remoto. E vai chegar à conclusão de que é um residual moderado. Se é um residual moderado, ele não pode embargar ou interditar. Ok? Agora, como ele vai classificar isso aqui, ainda continua sendo subjetivo. Eu classifiquei como significativo e remoto. Mas você podia dizer, Miliane, não é significativo. O cara esmagar o dedo é muito severo, isso é gravíssimo. E aí já vai dar uma outra classificação. Vai dar substancial. Então, apesar de tirar um pouquinho a subjetividade, ele ainda pode dar uma surtadinha ali no meio. Vamos fazer uma escala de 1 a 10, essa questão de subjetividade do que era praticado antes e agora, levando em consideração aquele exemplo que você falou, do jacaré na lagoa, só vai ser perigoso se o jacaré na lagoa. Em relação ao fiscal autuar ou interditar. Diminui. Quanto de 1 a 10? Quanto de 1 a 10? Porque ele continua subjetivo, como você deu o exemplo aí. Eu diria que melhorou aí uns 60%. Melhorou. Porque ele vai ter que fazer diz, né? Aqui eu não trouxe todo o texto da norma, mas ele vai ter que fazer uma descrição disso. Por que ele enquadrou ali? Então ele vai ter que dizer, olha, o dano é esmagamento da mão, a possibilidade é alta por isso, por aquilo. Então ele vai ter que embasar aquela classificação. Ele também não vai poder ir muito além, né? E aí, claro que você vai discutir se você não concorda, né? Porque a gente tem, por exemplo, a apreciação de risco de NR12, que diz o que é raro, o que é... E aqui também traz uma tabelinha do que é raro, o que é cada um desses itens. Só que como é muito subjetivo, você pode se embasar numa NBR, por exemplo, para contra-argumentar. Então, até contra-argumentar fica um pouquinho melhor. Tá? Então, eu diria que 60% melhorou. Mas ainda tem aquele 40%, né, que fica ali na subjetividade, que você ainda fica meio assim. Tá? Mas é melhor do que estava antes.
Eu acho melhor. O que vocês acham? Melhor ou pior? Eu acho que ele vai pedir garantias para que o jacaré não saia da lagoa. Isso! Eu tenho que ter algum meio de garantir que esse jacaré não saia da lagoa. Isso Perfeito. ele vai exigir. Pelo menos, de alguma forma, que a gente tenha um controle sobre esse bicho. Perfeito, porque daí ele vai, normalmente vão ser implantações de medida de controle de curto prazo, médio prazo, né? Então ele vai exigir que tu faça alguma coisa até lá, que garanta que até tu implementar não vai acontecer nada. Porque o que significa embargar e interditar? O risco é tão grave que se ele virar as costas o cara pode se acidentar. E daí se ele viu, porque vamos agora pensar no lado do fiscal, né? Nas responsabilidades dele tem isso. Que se ele deixou, viu, tomou conhecimento, não fez nada e o acidente aconteceu, a responsabilidade é dele. Então ele também tem uma responsabilidade grande, né? Então vamos usar um pouquinho de empatia, se colocar no lado dele. Ele foi lá, pô, isso aqui. Aí você vai pegar um fiscal que de repente é um engenheiro, que é um fiscal que tem conhecimento, né? Mas às vezes o cara é psicólogo. Ele nunca entrou numa máquina, nunca viu uma máquina antes. Ele até fez capacitação, teoria, mas é a primeira vez que ele está vendo uma máquina. E ele está vendo que a mão do cara vai ficar presa, então ele fica, né, eu não vou deixar isso aqui assim, vou parar isso aqui, porque isso vai prender a mão do trabalhador. Vou contar uma historinha bem curtinha para vocês, que a gente está com um tempo curto, mas assim, aconteceu um caso do Sereste em Criciúma, onde a fiscal, e eu usei o exemplo de psicóloga porque eu lembrei dela, a formação dela é psicóloga, ela é fiscal do Sereste, acho que ela até era gerente de fiscalização, e ela foi numa empresa que eu atendi em Criciúma, em Orleans. Foi nessa empresa, é uma empresa que tem lavanderia, é do setor, mas tem lavanderia, e eles usam amaciante no amaciante deles, eles botam uma porção de álcool isopropílico. É uma porção pequena, e álcool isopropílico é inflamável, né? Tem alguns riscos, mas eles usam uma proporção muito pequena no amaciante. E ela chegou para fazer a fiscalização e ela pediu as FISPs, e ela viu lá, FISP, álcool isopropílico. E ela falou o seguinte, onde é que está o álcool isopropílico? Eles mostraram, tinha um tambor com álcool isopropílico e do lado os tambores de amaciante. Ela ficou apavorada, porque para ela tudo aquilo era álcool isopropílico e ia explodir a qualquer momento. Porque ela não tinha noção dessa análise, entende? Então o que ela vai ser? Eu vou interditar esse processo, eu vou interditar a lavanderia, porque isso aqui é um risco grave e iminente, e aí vocês imaginem, né? Se para a lavanderia, não sai mais nada, basicamente todas as roupas deles passavam pela lavanderia. Aí eles me ligaram, estava em Criciúma, e se não me passa para ela que eu explico para ela. Quem disse que eu consegui explicar? Ela estava surtada, eu estou aqui com a Face. Daí ela disse, eu preciso de um engenheiro. A sorte minha, eu sou engenheiro químico, eu preciso de um engenheiro químico que me mande uma documentação agora, se responsabilizando, senão eu vou interditar. Aí eu disse, ufa. Ainda bem que eu fiz engenharia química, eu brinquei com ela, né? Eu te faço a documentação. Aí fiz uma documentação, mandei para ela não interditar, e depois eu tive que ir lá no Sereste conversar com ela para explicar que não era. Mas ela não queria sair da lista e interditar aquele processo. Por quê? Porque para ela era um risco grave e iminente. Agora, se ela tiver que fazer isso, ela já vai ter que estudar um pouquinho. Ela vai ter que ver. Ela vai ter que estudar um pouquinho. Ela não vai poder simplesmente se tem algo sobre o pintado. Quanto? Qual é o ponto de fulgor, qual é o ambiente, e aí já começa, né? Então, já não deixava uma pessoa fazer isso como ela fez, entende? Tendo um mínimo de levantamento técnico, né, para fazer isso, certo? Então, é nesse sentido, você vai ter aí uma margem, mas está melhor do que era antes. E aí, como eu falei para vocês, a NR28 ela teve alterações pouquíssimas. São as linhas novas, né, que surgiram e que foram reclassificadas. Então, não muda aí nada muito significativo em termos, nem corrigir a questão do FIR ainda. Lá tem uma série de coisinhas lá que tem que passar por ajuste na NR. Então, eu acredito que quando eles terminarem de revisar todas, eles vão fazer a finalização, a revisão final dela. Mas cada NR nova que lançar, eles vão ter que atualizar a NR28 para ajustar os itens que entraram. Tá? Então, basicamente é isso. Bom, NR12. O que mudou na NR12, né? Revogação do inventário de máquinas. Agora basta ter uma relação das máquinas, não precisa mais ter inventário com todo aquele levantamento obrigatório. Apreciação de risco.
no sentido muito, né, voltado para a NBR, e aí a gente fala, né, da HRN como uma das melhores alternativas hoje para fazer apreciação de risco de máquina. E aí o princípio da razoabilidade, né? O princípio da razoabilidade, ele para a empresa é interessante, para o profissional que faz análise de máquina é uma enrascada. Porque ele pressupõe que o profissional vai chegar à definição de que aquilo é, digamos assim, aceitável para a operação sem risco, ou com risco muito reduzido. Aceitável, digamos assim. Então, o profissional que faz análise vai fazer a implementação de NR12, ele ganha uma responsabilidade muito maior do que tinha antes, né? Muito maior, mas ele torna a coisa mais razoável, porque antes era assim, por exemplo, falha segura, lá no comecinho, né? Princípio da falha segura, meu Deus, isso é impossível, não tem como. Aí depois, estado da técnica. Estado da técnica já tem relação com isso aqui. Agora fala da apreciação de risco, e a apreciação de risco ela traz o princípio da razoabilidade. E aí é bem importante, né, a gente analisar o risco residual, sempre. Né? Então eu tenho uma condição atual, eu fiz uma melhoria na máquina e eu tenho que ver o risco residual. E com esse risco residual eu vou ver, porque muitas vezes eu não vou conseguir eliminar o risco. Com o risco residual, como é que eu vou evitar que o acidente aconteça? Aí tem todas as medidas que a gente vai complementar naquela condição. Um exemplo clássico é o torno mecânico, né? Tirando o CNC, vamos pensar no torno mecânico, que você, dependendo do tamanho da peça, dependendo de como que é a operação, você consegue eliminar. Você não pode clausurar o torno sem ser um CNC, né? Porque você precisa ter interação. Então tem algumas situações que você tem uma interação com a máquina e precisa ser analisada. E aí, gente, o que é muito importante a gente se perguntar? Precisa daquela interação do trabalhador com a máquina? Não dá para automatizar? Precisa realmente que o trabalhador faça aquele trabalho tão manual e em contato com uma parte perigosa da máquina? Quase sempre a gente consegue automatizar. E aí, quando eu falo automatizar, eu estou resguardando a segurança, a saúde do trabalhador, estou otimizando o processo, melhorando a produtividade, estou fazendo algumas coisas que vale a pena calcular, vale a pena analisar. Porque às vezes a gente pensa assim, é um custo muito grande, mas já calcularam para ver quanto que ganha em produtividade? Porque esse negócio de enclausurar e o cara ter que colocar num buraquinho ali, o cara daqui a pouco quer chutar aquela proteção, né? Porque é inviável. Mas será que não dá para pensar em automatização? Porque a maioria dos riscos que a gente tem que são difíceis, eu estou ignorando toda a parte de carcaça de máquina que não é para ter correia, nenhuma parte exposta, né? Estou pensando só na parte em que o trabalhador tem interação. Ou ele está extraindo material, ou ele está colocando material. Né? Ou ele está ajustando, fazendo setup de máquina. Só nessa parte, o que dá para automatizar, o que dá para a gente melhorar em termos disso? Tem coisas que não dá mesmo. Se não dá, eu entro com os outros recursos. Mas se dá para automatizar, põe na ponta do lápis que vale a pena em todos os sentidos. Outra coisa, adoção de normas do tipo C. Então você vai buscar nas NBRs tudo o que você precisa para fazer a melhoria na máquina. E se não tem que inventar. Porque antes a NR dava isso, né? Se você não achou nada na NR, inventa. Mas dá um jeito de proteger. Não, agora você não tem que inventar. Você vai buscar normas validadas. Por que, gente, que era perigoso a invenção? Podia dar muito certo. Eu não achei nada na NBR e tal, mas eu tive uma ideia aqui, mais os meus mecânicos, e a gente bolou uma proteção que podia dar muito certo, mas podia dar muito ruim. Porque não foi validada aquela metodologia, né? Foi uma coisa feita dentro da empresa, muitas vezes sem um profissional legalmente habilitado, então tinha ali alguns riscos. Então hoje você busca nas NBRs, se não encontrar, aí você tem outras formas de agir ali para prevenir. Antes falava assim, sistemas que impossibilitem a burla, né? O trabalhador não vai poder burlar. E a gente sabe que mente do brasileiro, meu Deus, né? A gente já viu de tudo dentro dessas empresas, né? De esquentar a marmita no forno de chumbo até... Então, assim, tu vê de tudo. A ideia, a criatividade do brasileiro, ela é fenomenal. Então, você não pode dizer que ele nunca vai burlar. O que você tem que buscar? Meios que dificultem a burla, que dificultem o processo de burla. Agora, eliminar é muito difícil. Alguém criativo vai bolar alguma coisa. Miriam,
Eu acho que o mais difícil não é fazer o jacaré ficar na lagoa, é fazer o cara não entrar na lagoa. Pode ser. Eu brinco, né? Porque assim, quando as pessoas reclamavam muito da NR12, eu era uma defensora. Eu levava uns esfrega aí, né? Porque, mas como tu defende? Mas sabe como eu defendia a NR12, apesar de ela ter uns exageros? Porque a gente usava muito esse argumento, como que eu compro uma máquina europeia, que tem certificação, uma máquina isso, uma máquina aquilo, e ela aqui no Brasil não serve. E eu sempre dizia, gente, a máquina europeia foi feita por europeu. O europeu, se você bota uma faixa de pedestre e diz que você tem que parar quando o sinal está vermelho, ele não vai passar no sinal vermelho. O brasileiro parece que chama aquele sinal vermelho, né? Parece que eu tenho que ir, porque é justamente o contrário. Se você não quer que ele vá, bote outra cor, porque senão ele... Né? Então, assim, o brasileiro é incrível, assim. Então, assim, aí a gente sabe porque nós somos assim. Você coloca uma passarela, por onde que eles vão atravessar? Eles vão pular, eu vejo isso, eu moro no norte da ilha de Florianópolis, eles pulam o murinho. E aí eles não vão na passarela, daí o que eles fazem? Vão lá e colocam uma cerca, né, para não pular o murinho. Aí eles dão uma volta, às vezes maior, onde acaba a cerca e não compram na passarela. Então, assim, é incrível, mas o brasileiro, ele tem que ser estudado pela NASA, a gente é incrível nesse aspecto. E aí você pega uma máquina europeia, ela tem lá a proteção bem legal, bem interessante, bem protegido mesmo, mas para quem respeita os limites da máquina. E o brasileiro não respeita, por isso que quando a NR12 veio, ela veio com aquele monte de absurdos para a nossa cabeça. Porque a gente estava fazendo para o brasileiro, que vai tentar fazer alguma coisa ali. Você bota o comando manual, ele trava. Você coloca uma proteção, ele vai lá e dá um jeitinho de segurar para a proteção ficar aberta. Você fecha a máquina, na primeira manutenção a tampa some. É difícil, é difícil. Não é simples. Então, por isso que a gente tem essas situações, né? Outra coisa interessante foram as exclusões de texto de outras NRs, né? Porque você pegava a NR12, ela era gigante. Aí lá tinha um pedaço da 17, um pedaço da 9, um pedaço... Então tinha muita redundância, né? Então o que eles fizeram? Ergonomia, siga 17. Risco químico biológico, siga 9. Risco de trabalho à altura, siga 35. Espaço confinado, siga 33. Então, assim, você faz a menção e deu. Você não fica copiando o texto e replicando, porque senão você muda lá na outra NR, não muda ali, e aí já vira uma bagunça. Então, eles tiraram tudo que era texto e ficou bem melhor assim mesmo. E a norma harmonizada, que é isso que eu falei. Eu comprei uma máquina e eu considero que as normas, considerando, né, a harmonização das normas, que é a norma europeia, a norma americana e a norma brasileira, estão harmonizadas, então eu não preciso mais fazer NR12 dela. Eu entendo que ela já está adequada, se as normas estiverem harmonizadas, certo? Agora, cabe a apreciação de risco mesmo assim, porque daí eu vou me certificar que não tem risco e que se tiver um risco residual eu vou tratar ele, né? Mas não vou ter que encher de proteção de novo uma máquina que já veio protegida, certo? Bom, gente, a NR24, às vezes eu brinco que a gente nem deveria tê-la, né? Deveria ter só uma NBR que nos orientasse, mas assim, a gente infelizmente... Santa Catarina a gente vê pouco isso, mas você vai para o norte, nordeste e às vezes até nos interiores de Santa Catarina, você vê aí bastante condições de instalações sanitárias impróprias e precárias. A gente teve recentemente perto de Florianópolis, ali, esqueci o nome do local, na Terra do Morango, gente, como é que é o nome? Rancho Queimado. Naquela região a gente teve uma apreensão, né, de um trabalho escravo. Vocês lembram, mas foi esse ano, deve fazer uns 4, 5 meses. Então a gente tinha pessoas que vinham do norte e nordeste que estavam trabalhando em condições precárias, não tinha água potável, não tinha nada. Então às vezes a gente diz assim, nossa, olha essa NR, precisa dizer quantos mictórios tem que ter, quantos isso, quantos aquilo, nananana. E o fiscal vai lá e confere se tem, quanto, precisa, né? Parece que é tão estranho, né? Mas precisa, infelizmente precisa, porque nem todo mundo cumpre com o básico de condições sanitárias, né? Então a gente tem aí empresas que cumprem, que tem um refeitório, que tem os banheiros, que está separado, que está tudo certinho, mas tem um monte que não tem também, então precisa. O que teve de adequação? Né? Basicamente tiraram termos e condições que não se aplicam mais às condições atuais, tinha algumas coisas que diziam que tinha que ser de madeira, que tinha que ser disso ou daquilo,
E hoje a gente já tem outras formas melhores de fazer, então já tira toda essa questão, né? A construção, como é que tem que ser, segue as normas de construção local. Então, aí tem uma flexibilidade bem maior. E ele traz para a gente instalações sanitárias, quantidades que tem que ter e as proporções, os componentes sanitários que são obrigatórios, os locais para refeição, como é que tem que ser, quando tem cozinha, o que precisa ser respeitado, alojamentos, né, que é esse caso que eu comentei com vocês que teve essa apreensão lá, que era um alojamento totalmente inapropriado. As vestimentas de trabalho, aqui cita que elas não são consideradas EPIs, mas que quando existentes tem que ter algum cuidado, principalmente quando o trabalhador pode contaminar a roupa, então quando ele não pode levar para casa, ele tem que ser lavado na empresa, e quando ele pode, quais são as orientações, como que é o cuidado. E aí a gente tem anexos relacionados a condições sanitárias e confortos aplicados ao trabalhador de shopping center. Olha, eu nunca tinha pensado sobre isso. Mas nos shopping centers, no geral, não tem um local para as pessoas que trabalham lá se vestirem, se trocarem, porque lá tem gente que trabalha na cozinha, na limpeza, né? Não tem refeitório. Então, se a pessoa, às vezes, levava a comida de casa, ela ia comer no fundo lá do restaurante ou qualquer outro lugar. Então, assim, minimamente está dizendo aqui o que tem que ter, que o shopping tem que oferecer para as pessoas que trabalham ali dentro. As condições sanitárias de confortos aplicáveis, então, a quem trabalha ou presta serviço externo, isso é bem complicadinho, né? O seu trabalhador não fica dentro da sua empresa, ele presta serviço externo. Então, onde ele for prestar serviço, tem que garantir que tem as condições sanitárias mínimas para ele se alimentar, para ele ir ao banheiro, para ele se trocar. Né? E anexo 3, condições sanitárias de confortos aplicáveis a transporte público rodoviário. E aí a gente tem motoristas de ônibus, né? Cobradores de ônibus que ficam circulando horas. Né? Nem sempre os locais que eles param têm condições de usar um banheiro, por exemplo. E aí a gente não está naquela condição, a gente nem imagina, né? 3, 4 horas rodando, às vezes sem condições de utilizar um banheiro. Então aqui traz o mínimo que tem que ter em relação a essa questão. Gente, em relação às normas, basicamente o que mudou de maior impacto eu vejo que é em R1 e a 12, tem maior impacto. As outras têm impacto, claro, todas elas têm, mas eu diria assim que nos chamam mais atenção. E das que estão em consulta pública, o PGR, né, que é uma novidade total para a gente, né, a questão da gestão e do que ainda não entrou, mas que pode entrar, a questão do ruído, né, mudando o fator de dó. E aí eu pergunto para vocês, né, agora entre a Receita Federal, não sei se vocês estão acompanhando as notícias, mas a Receita Federal deu um pezinho para trás, não quis assinar lá, porque não concorda que alguns itens saiam do e-social. Então eles estão resistindo, possivelmente ainda vai ter discussão nesse meio. Mas essa simplificação, essa modernização e essa discussão toda que está gerando, ela é muito importante, né, para realmente ir para o início do ano, né, principalmente aqui falando muito nas questões de segurança do trabalho, aquilo que é o mínimo viável para depois a gente ir aumentando, né? Porque a ideia do e-social é que você praticamente digitalize tudo que você tinha em termos de segurança que era feito em papel. Então, o PPP, por exemplo, passa a ser digital. A CAT já é digital, mas vai para o e-social. As informações de saúde ocupacional passam a ser digital. Então, a ideia ela é totalmente aderente à modernização que o governo está propondo. E é de interesse do governo ter um ambiente nacional integrado. Então, não é simplesmente ele vai deixar de existir, mas ele vem com condições mais fáceis de implementar e vem mais faseado, no sentido não de faseamento de SST ou dados especificamente, mas de informação obrigatória. Então, os layouts eles não deixam de existir, mas eles se tornam opcionais, muitos deles, e tornam-se obrigatórios os que são principalmente previdenciários, para a gente começar minimamente com os dados previdenciários. E aí um exemplo dessa questão de que o e-social não acabou é a carteira, né? Na carteira digital, a carteira de trabalho digital. Quando você vai lá e olha no site, você vai ver que a carteira digital ela é parte do e-social, porque você não vai mais precisar fazer notação nela, na carteira manual. A carteira digital ela vai conter as notações que forem enviadas via e-social. Então você envia uma alteração de cargo, envia uma alteração salarial e ela já fica registrada
na carteira digital. Então é uma modernização que é interessante, né? Não precisa mais ir lá e tirar outra carteira porque acabou a folha, né? Então assim, a gente tem aí uma modernização e está totalmente vinculada ao e-social. Tá? Então, eu estava numa palestra e uma pessoa me perguntou assim, tá, e eu tenho a opção de não enviar, não informar através do e-social? Não tem, né? Porque você antes informava de um jeito, ele mudou o meio. A informação é a mesma, ele só mudou o meio. Né? Então, não tem como não mandar, você tem que fazer. E aí ficar atento ao calendário, porque nós temos aí o calendário em vigor, ele continua, né, em vigor. Então, as empresas do grupo 1 vão começar a mandar dados de segurança em janeiro, as do grupo 2 em julho e as do grupo 3 em janeiro de 2021. Então, fiquem atentos, né? Pode ser que mude? Não sei, já mudou algumas vezes, não sei se não vai mudar de novo. Mas o que a gente tem hoje de oficial são essas datas. Então, as grandes empresas que, às vezes eu ouço dizer assim, a gente deu uma paralisada lá porque está instável, não é o momento de parar. É o momento de a gente olhar para a compliance, foco nas questões previdenciárias, deixar tudo organizado, porque na hora, no momento de mandar, é só mudar. Né? Então, o foco principal é previdenciário. Não esqueçam disso. E aí, pensando em layout, são esses três aqui, ó. 2240, que é basicamente o PPP. O 2220, que é o monitoramento de saúde, é o atestado de saúde ocupacional. E o 2210, que é a CAD. Aí, por enquanto, a gente não se fala mais em 1060 e não se fala em 2245. Por hora, o foco é nesses aqui. E aí, só para fechar, né, é basicamente isso aqui, ó, previdenciário total. Né, você fecha as questões previdenciárias. Você manda informação de saúde, que tem relação com os afastamentos. Você manda a CAT, que tem relação com o adoecimento comprovadamente do trabalho. E você manda o PPP, que são os fatores de risco que interferem no adoecimento. Então, você fecha a questão previdenciária. Tá? Por isso que é muito importante focar na gestão, porque aí você vai reduzir essas questões do PPP e você, consequentemente, não vai estar lá, né, digamos assim, no radar do governo nas questões previdenciárias. A mesma coisa, o e-social continua tendo todas as interações, não muda essas interações, principalmente do que a gente está falando, né? Eu acho que o principal exemplo que eu posso trazer para vocês de interação é o ruído, que a gente acabou de falar dele. O ruído gera aposentadoria especial e a gente tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que o protetor não atenua para efeitos de aposentadoria especial. E o e-social eu vou começar a mandar em janeiro. O que eu faço? Porque vai cruzar o que você contribui em termos de GFIP com o risco que o trabalhador está exposto. E é uma decisão, gente, jurídica. Tá? Tecnicamente, eu vou informar o ruído que ele está exposto. Contabilmente, eu vou informar o GFIP que eu estou pagando. E eu tenho que entender que, se a conta não fechar, eu tenho como contra-argumentar. Muitos advogados estão dizendo que sim, que não vão pagar o GFIP diferenciado, porque eles têm sim como recorrer sobre a decisão do Supremo. Só que é uma decisão que a empresa tem que estar ciente, é um risco que ela corre, que ela tem direito de correr, mas ela tem que estar ciente, olha, a gente não vai pagar, porque o direito do trabalhador está garantido, a Previdência vai conceder. O custeio vai ser da empresa ou não vai ser da empresa? O X da questão é, quem é que vai pagar por essa aposentadoria que o Supremo disse que é devida? É a Previdência? Qual o custeio que a Previdência vai buscar para isso? É o GFIP que a empresa paga? Então essa é a questão. Que aí, quando a gente entra, começa a mandar dados para o e-social, vai cruzar essa informação aqui com a folha de pagamento e a gente tem que entender se a gente está fazendo a coisa certa. Tá? Então, tentem entender essas interações. Eu trouxe só um exemplo aqui para vocês verem que a coisa é séria, né, e que tem um impacto no bolso bem grande se a gente não usar a estratégia correta. E aí a integração dos diversos grupos, né, é importante para garantir a consistência de todos esses dados e os cálculos dos valores devidos, que é aquele exemplo que a gente trouxe sobre o ruído. Tem vários outros itens, mas esse eu acho que é o mais sério deles, tá? Mas é importante a gente entender essas interações e não paralisar, né, ficar atento a essas mudanças, porque a gente já viu que a digitalização é um caminho sem volta.
E aí, para fechar, né, eu vou abrir para as perguntas aí para vocês. Eu só queria trazer para vocês um pouquinho da solução do SESI para isso tudo, né? Porque a gente tem conversado já há algum tempo dentro do SESI para como apoiar as empresas no meio de todo esse processo. Então, a gente tem aí o SESI Viva Mais, que é uma ferramenta, é um portal, digamos assim, onde a gente elabora as nossas documentações, onde a gente faz os nossos programas, onde a gente faz gestão. E a empresa também tem um canal dela, tem um acesso, tem uma senha, e ela pode interagir dentro desse sistema. Onde ela pode? Onde a gente vai ter, por exemplo, assinatura digital, a empresa vai poder trazer documentos ali para dentro, né, fazer upload de documento e assinar digitalmente. Os nossos documentos legais vão ficar digitalizados já para a empresa, já no formato digital. Né? A CAT já é possível emitir por esse mesmo sistema. A entrega de API já pode ser digitalizada, o sistema já comporta isso. A gente já tem indicadores de segurança para utilizar e ajudar na gestão. E aí várias outras coisas, tá? Capacitação, controle dos equipamentos de combate a incêndio. Enfim, tem outros módulos diversos ali que podem ser utilizados, certo? Então, quem não conhece, é legal conhecer para ver se não pode ajudar nesse processo. Quem já conhece, é bom se aperfeiçoar, entender, mergulhar, porque tem muita coisa legal aqui. A ferramenta não está 100% pronta, tenho que ser bem sincero com vocês, porque com as mudanças acontecendo todos os dias a gente mexe na ferramenta. Então, ela está em constante atualização e vai continuar, não posso dizer que não, porque ela é dinâmica, né? Mas o que a gente está tentando fazer é deixar ela o mais atualizada possível para que vocês possam utilizar. Se quiserem conhecer mais, podem entrar no SESI Viva Mais, ó. Direto no site, né? Tem sesivivamais.com.br, e aí vocês conseguem lá e conhecer um pouquinho, e depois tem a equipe aqui do SESI também para apresentar para vocês, certo? Fico à disposição para tirar dúvida de vocês, e se a gente tiver um tempinho, quem quiser depois conhecer, eu também posso entrar na plataforma e mostrar para vocês, tá bom? Muito obrigada! Muito obrigado, Eliane. Abre espaço para perguntas, dúvidas, questionamentos. Adriano, pronto. Diante da proposta de atualização, modernização, Miguel, tem uma proposta de economia, ou seja, o governo propõe isso e espera alcançar. No teu entendimento, tem algum fator que elenca essa economia, ou é a somatória de todos, ou tem algo que possa nos ajudar a entender o que vai trazer essa economia em relação à modernização? Eu entendo assim, né, a ideia, a proposta do governo de economia não é para curto prazo, é para médio e longo, porque quando você traz mudanças, você precisa fazer coisas no seu ambiente de trabalho que antes você não tinha, então existe um investimento inicial. Algumas questões de economia, diretamente, a gente pode ver através da NR12, né, que reduziu o escopo e logo você tem uma economia direta nesse processo, mas a maioria dos fatores que vão reduzir, digamos assim, todo o montante que é investido na área de segurança vai ser a médio e longo prazo, e em especial se a gente souber trabalhar gestão. Porque se a gente não souber trabalhar gestão, essa economia não vai poder ser percebida. Por isso que é importante indicadores, né? Porque aí você consegue entender essa economia. E tem muita relação com o custeio, tá? Custeio em geral relacionado à parte previdenciária. Eu vejo que ali tem pontos tangenciais, digamos assim, tem algumas questões ali que são complexas do ponto de vista econômico. Que hora você ganha, hora você pode perder, né? Então aí eu vejo que numa média, todos saíram ganhando. Trabalhador, empresa e governo, todos saíram ganhando. Não vai ter só o ganho, né? Vai ser o ganha-ganha mesmo, a gente percebe isso. Agora, o quanto a empresa vai ter de retorno vai depender muito de como ela vai implantar isso dentro da empresa, qual é a base dela de gestão, né? Então, eu acho que vale muito a pena aí para as empresas investirem na capacitação das pessoas, dos líderes, para trabalhar a gestão nesse processo, para realmente conseguir tangibilizar esse resultado. Diria que vem ao encontro aí desse mercado, né? Como você falou,
como o senhor comentou, aí, de a pessoa não pular aí onde está o jacaré. Então, você pode ver que psicologia do trabalho, segurança comportamental, cultura prevencionista, tudo isso é um nicho do mercado, a gente, claro, já vem trabalhando. E com essa mudança também, nós profissionais da área, vocês vejam que a responsabilidade só tem a aumentar. Então, para ajudar o empresário, para ajudar a empresa, nós também nos ajudar, é preciso ter uma preparação. Preparação de um profissional não com mentalidade convencional. Alguém, um profissional que entenda de custos, que pense não numa solução convencional, que pense no uso de tecnologias, inovação e assim por diante. Então, acho que tem que ter o mercado, mas também nós temos que estar preparados para tudo isso. Eu acho que essa tua fala ela é providencial, assim. Até quando a gente conversou, né, pelo WhatsApp, eu só montei um Instagram para isso, porque eu vejo a dificuldade das pessoas em pensar fora da caixa. E eu diria, talvez o termo fora da caixa já é até ultrapassado, é jogar a caixa fora. Não preciso de caixa, né? Não preciso de caixa nenhuma. Então, assim, o que eu tenho que ver? Todas as ferramentas que eu tenho à minha disposição para poder evoluir nessa questão, né? Então, por exemplo, tem ferramentas que a gente utiliza em gestão há anos, coisas simples que a gente pode implementar em segurança do trabalho, né? E a gente pode fazer. Outro dia eu estava conversando com uma equipe nossa e a gente montou um quadro, um Kanban, simples assim, o que tinha de pendência, o que tinha que estava em andamento e o que estava finalizado, e a gente botou quais eram os impeditivos. Então, estamos tratando os impeditivos. E isso você ganha rapidamente, você vê a evolução, você engaja a equipe, as coisas acontecem, o líder, o gestor está vendo e acaba engajando também. Então, assim, são coisas que a gente precisa pensar diferente. Então, hoje, pensar só de segurança é pensar gestão, é pensar financeiro, é pensar empreendedorismo, é pensar um monte de coisa. Então, assim, é interessante que a gente comece a abrir a nossa mente para as possibilidades, né? Então, a gente sempre foi muito técnico. É curso de NR, é curso de segurança, não, vamos fazer um curso de gestão, vamos olhar um pouquinho para a implantação de projeto, porque implantar NR é implantar projeto, gente. Quanto que um profissional de segurança entende de projeto? Vamos aprender, não é difícil. Eu fui fazer um curso de projeto ágil no Senai, um curso bem legal. Rapidamente você tem uma série de ferramentas que te ajudam. Então, assim, a gente precisa começar a buscar o novo, porque o novo está por vir. Não dá para a gente pensar mais em fazer o novo da forma antiga. Miliana, boa noite. Eu tenho uma pergunta. Como que, na sua opinião, você acha que vai ficar a questão das auditorias, né? Auditorias que eu falo tanto pelo CONFEA, pelo CREA, o Ministério do Trabalho em geral, as próprias seguradoras, né, que estão olhando nos últimos anos com um ar mais atencioso, assim, perante as normas regulamentadoras. Todo esse processo, ele vai facilitar isso, né? Como que o profissional de segurança ele tem que se comportar? Tem uma preocupação melhor sobre isso? Gostaria de saber a tua opinião. Bem interessante essa tua pergunta, porque fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, a forma de atuar com saúde e segurança é com o seguro privado, né? E você precisa mostrar qual a sua tendência em sinistro. Assim como acontece com o nosso seguro de automóvel, né? Dependendo da sua idade, do tipo de carro e tal, do seu comportamento, você vai pagar mais ou menos pelo seu seguro. E a tendência no Brasil é essa, a longo e médio prazo, é essa, de a gente começar a ter mais seguradoras privadas nesses processos. E aí vai ficar muito mais forte essa questão, você vai ter que mostrar o quanto você tem uma tendência positiva para pagar menos o seu seguro, né? Então, por isso que a gestão, ela vem mais uma vez nesse sentido. E aí eu penso que todos esses órgãos, essa questão de fiscalização, ela vai vir voltada para a gestão. Ela vai fiscalizar muito mais indicadores de resultado, né? Eu diria, de boa intenção, inferno está lotado, mostra o resultado, porque é muito fácil mostrar uma série de papel que você está fazendo, mas o que resultado você está obtendo com isso é que eu quero saber. Porque se você tem um PPRA bonito, descrito, bem feito, mas de um ano para outro você não evoluiu nada, pode jogar ele fora, ele não serve para nada. Então, é nesse sentido que eu vejo daqui para frente, né? É uma tendência a resultado. Como
tudo, né? Tudo é resultado, por que na segurança é diferente? Então a tendência é essa, a gente olhar para resultado. E os órgãos vão vir muito para essa cara. Por isso que eu digo, se preparem para ter resultados e antecipem eles disso. Quando eles pensarem em pedir, você já tem o resultado para mostrar. Muito bem. Miriam, muito obrigado. Eu particularmente gostei muito, né, do que eu ouvi aqui, da forma que eu vi, porque eu acho que nós estamos vivendo um novo momento da história do Brasil, no sentido de que nós fazíamos parecer certo, né? A gente fazia aquele jogo de engano, tu me engana, te engano. Isso, a profissionalização está acontecendo, né, em todos os setores, né? E a gente não pode ficar achando que isso não vai acontecer conosco, né? Realmente nós estamos num momento diferente. Acho que a profissionalização em todos os desde a gestão, a parte de operação, logística, segurança, enfim, né, nós temos que realmente nos capacitar e fazer o certo. Não fingir que estamos fazendo certo, porque quem vai lá fiscalizar também vai fingir que viu o certo. Acho que é uma mudança, só que tira todo mundo das zonas de conforto, né? Então, e uma outra questão também que eu gostei aqui de ver é que nós podemos nos aproximar das discussões, através principalmente das empresas nucleadas pelo núcleo, e o núcleo saiba que a instituição está também dando respaldo a essas pleitos, enfim, a essas participações como entidade, né? E talvez também usando o Jefferson ter um compromisso de ter que sair, mas ele falou que ele também está à disposição para a gente se aproximar desses fóruns de discussão de forma mais organizada. Acho que isso é talvez um dos maiores momentos que nós tivemos hoje, assim, essa possibilidade de participação, de sermos protagonistas dessas questões, das discussões, o que nos traz antecipar as grandes decisões. A gente já vai estar na vanguarda das discussões, e com isso a gente também se posicionar de forma, com mais tempo até, né? Mais antecipadamente, né? Então eu agradeço a você, a tua vinda, obrigado por trazer, o Jefferson já agradeci também, e tenham todos aí uma excelente semana. Obrigado, boa noite.